tarde a todos, sejam todos bem-vindos à segunda aula de História do nono ano. Temos como tema, a abolição, certo? Os negros no pós-abolição, lutas, resistências e práticas culturais. Um tema de extrema importância para toda a sociedade e de extrema importância para todos nós, né? Lembrando que o Brasil, ele foi construído dentro de um processo escravista. Então, o Brasil passa por esse processo, o Brasil tem 500 anos, e ele passa 270 anos tendo aí escravos. O processo abolicionista, como foi que ele começou? O processo abolicionista, ele se inicia aí desde o início da escravidão, certo? Desde o início do processo escravocrata no Brasil. Com o quê? Com resistência, lutas, fugas dos negros e a resistência com a sua religião também. O abolicionismo, por favor. O abolicionismo, em fins do século XIX, mobilizou vastos setores da economia brasileira. No entanto, passando o 13 de maio de 1888, os negros foram abandonados à própria sorte, sem a realização de reformas que integrassem socialmente, ou seja, que o integrassem na sociedade. Então, esse processo abolicionista no Brasil, ele só pôs fim, né, por primeiro país a ter o processo escravocrata, a instaurar um processo escravocrata, e é o último país, certo, a extinguir a escravidão. A campanha do abolicionismo culminou aí com o processo, né, de abolição da escravidão. Em 13 de maio de 1888, foi a primeira manifestação coletiva a mobilizar pessoas e a encontrar adeptos em todas as camadas da sociedade. Então, não existia apenas escravos lutando pela abolição, mas também senhores de terras e donos do poder também lutavam pela abolição. No entanto, após a assinatura da Lei Áurea, né, em 1888, houve uma grande mudança na vida dessas pessoas que eram escravizadas, que eram submetidas a esse processo. Essas pessoas que antes tinham uma rotina, a sua vida, elas passam a ter agora uma nova vida, livre. Eles não têm mais que trabalhar por obrigação. Eles agora são livres e eles vão trabalhar ou vão para onde eles quiserem. Eles conquistaram o direito de ir e vir. Esta é uma história de tragédia, descaso, preconceito, injustiças e dor. Uma chaga que o Brasil carrega até os dias de hoje. Volta. Então, assim que esses escravos eles foram libertos, a primeira coisa a ser feita foi sair, ir embora.
procurar um destino. Mas para onde vocês acham que esses escravos eles iriam migrar, né? A partir do momento que eles ganharam a sua liberdade. Esses escravos começaram a migrar para outros destinos, certo? Principalmente cidades. O Rio de Janeiro foi aí um dos berços dessa grande migração. Após aí a Lei Áurea ser assinada, muitas pessoas foram morar no Rio de Janeiro. E eles não foram morar no centro do Rio de Janeiro, não. Eles iam morar em condições precárias, em casebres, afastados do centro. E daí se inicia o processo, né, que a gente conhece hoje de favelas. Então eram moradias pequenas, precárias, porque eles não tinham condições de ter uma moradia digna. Eles tinham apenas a sua própria liberdade. O destino dos negros, aí, pós o processo de abolição, né, se operou no Brasil aí um processo senhorial. A desagregação do regime escravocrata foi instaurada no Brasil, sem se cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo e de assistência e garantias que o protegessem na transição para o sistema do trabalho livre. Então, o trabalho escravo nessa época não existia aí uma reforma trabalhista que dava direitos a essas pessoas aí libertas, né? Para vocês terem noção, a reforma do trabalho, ela só foi feita na década de 30. Então, esses escravos, eles ficaram sem nenhuma assistência, esses ex-escravos, eles ficam sem nenhuma assistência aí. Então, os senhores, eles foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumissem cargos especiais que tivessem por objeto para prepará-los para um novo regime de organização de vida. Se vocês observarem em filmes, em novelas, sempre terá pessoas com a cor da pele escura, ou seja, os negros, certo? Nos grandes filmes que é gravado no Rio de Janeiro, não é gravado com ator branco, é gravado com ator negro. Então, esse processo aí já vem sendo instaurado desde o século XIX, quando as favelas começam a surgir com a libertação dos negros e com a necessidade deles encontrarem moradias. Então, para onde era que esses negros iam? Para onde eles estavam sendo segregados, onde eles tinham apoio. Quem era que ia apoiar eles? Um outro negro. Então, esse regime de segregação, ele vai se perpetuar por muitos outros anos, certo, pessoal? E como ficou a vida dos escravos após a Lei Áurea? A primeira grande reação dos ex-escravos foi a celebração. Eles tinham agora a liberdade tão sonhada, certo? A segunda foi mudar-se de lugar. E a terceira foi abandonarem aí as fazendas e os engenhos. Essas migrações aí geraram insatisfação dos grandes proprietários. Um outro mecanismo de repreensão desenvolvido pelos grandes proprietários contra a liberdade dos ex-escravos para impedir que eles se mudassem foi a repressão, certo? Então, vocês acham que os grandes proprietários de engenho que tinham mão de obra escrava
iriam ficar felizes com a assinatura da Lei Áurea? Não, eles não ficaram felizes. Então, o processo escravocrata, ele não se extinguiu, certo? Ainda existiam resquícios aí da escravidão por todo o país. Existiram casos de ex-escravos que eram ameaçados, agredidos fisicamente, para que se mudassem, certo? De um lugar para outro, porque os donos de fazenda, de engenhos, eles se sentiam ameaçados. Por quê? Durante aí esse processo que o negro estava sendo escravizado, eles eram maltratados, eles passavam fome. Então, com a liberdade, né, eles ficaram receosos. Então, muitas famílias, eles deixaram o campo, foram morar na cidade, por conta justamente desse receio que eles tinham de ser atacado por ex-escravos revoltados por conta das suas condições precárias de trabalho e de vida que eles eram submetidos. Como ficou a vida dos escravos após a Lei Áurea? Já foi. Os negros após a abolição, suas lutas. Na verdade, sempre existiu luta, sempre existiu resistência, certo? A forma que a abolição ocorreu, sem apoio para escravos começarem uma vida nova, tem consequências negativas até hoje. Eu trouxe um cordel para exaltar essa fala e eu tenho muita atenção. Vou pegar no celular, né? Sem formação escolar, a profissão, sai o negro a caminhar, sem o jogo de um barão. Foram mais de 200 anos de uma sólida escravidão, mas na raça, crença e cultura, ainda hoje se vê a segregação. Se vocês observarem, com tons escuros, são pessoas que estão aí nos bairros mais pobres, nas favelas, certo? Aquelas pessoas que são moradoras de rua, sua grande maioria, elas são negras. Então, o preconceito racial ainda é muito forte no país. A gente precisa recortar essa história, sem esquecer que 132 anos depois da abolição, a desigualdade ainda ela persiste. Infelizmente, por conta da cor da pele, por conta do cabelo. Isso é muito sério, minha gente. Os negros, após a abolição, resistência. Sobre o grande aí Zumbi dos Palmares, vocês podem ver no slide, né? Ele foi um grande líder, ele lutou contra esse processo escravocrata no país, instaurou aí o quilombo Zumbi dos Palmares, onde ele apoiava os negros que fugiam, certo? E esses negros tinham uma acolhida, tinham um lugar para ficar e viver após sua fuga dos engenhos e grandes fazendas. Eu trouxe também outro poema, não deixa de ser um poema, é um cordel, sobre Zumbi. Um símbolo de resistência aos 20 anos de idade, o negro Zumbi dos Palmares, que lutou em favor da igualdade, a fazer o que o Império assinasse a liberdade, e pôs um fim na tirania de desumana crueldade. Não é, certo, coincidência que o Dia da Consciência Negra se comemora no dia 20 de novembro, que foi justamente no dia da morte de Zumbi dos Palmares. Não foi aí na data que foi assinada a Lei Áurea, certo? Que foi dia 6. Não, foi dia 20 de novembro, aí a gente comemora a consciência negra justamente por conta da luta aí de Zumbi, que foi muito importante nesse processo abolicionista.
Os negros, após práticas culturais, escudo de preconceito em relação à de Ana, né, afrodescendentes, já afrodescendentes, e a gente temos aí onde os negros eles utilizavam a capoeira para lutar e se defender. Certo? Para conseguir curar afro, perseguidas no pós-abolição, elas foram os principais instrumentos de luta de indivíduos e de coletividade cultural do país. Através de mulheres, ser reconhecido direto. Então, na minha opinião, minha gente, não. Não é à toa que essas pessoas hoje esse processo escravocrata. O negro no Brasil de hoje, como é visto? Certo? População, as pessoas continuam constando nos piores índices sociais, é fundamental em microfone, só um minutinho. Pronto, minha gente, voltei, né? Então, esse processo aí de igualdade, a igualdade que eles lutam, que essas pessoas tanto pedem, certo? Não é é, a igualdade social, é a igualdade de direito. A igualdade que eles pedem, a igualdade pelas mesmas oportunidades. Se você observar, os negros, eles têm oportunidades diferentes dos brancos. E isso a gente tem até hoje, em pleno século XXI. O Brasil, ele ainda é um país extremamente racista. E a gente precisa mudar isso. E como é que a gente vai mudar isso? A gente só vai mudar isso mudando a nossa consciência e conhecendo a história e o processo que essas pessoas elas foram submetidas durante mais de 200 anos aí, né, no Brasil. O combate às injustiças. Como acontecer esse combate às injustiças? Hoje a gente tem a lei de cotas, né,
que onde o negro ele tem aí direito a uma parcela de vagas na faculdade, em concursos. Por quê? Porque é justamente por conta dessa dívida social e desse processo histórico que o Brasil sofreu, que está longe de ser paga, certo? Que essas leis, elas foram criadas para se redimir com todo esse pessoal. Então, iniciando aí as batalhas jurídicas, a lei contra o racismo. Quantas pessoas hoje no Brasil não sofrem racismo? O negro hoje não pode ter, né, condições de ter um dinheiro, de ter uma profissão a mais, que as pessoas já olham e a veem como um marginal, não é isso? O negro, até hoje, ele é muito mal visto na sociedade, mas isso vem de um processo histórico, certo, pessoal? A lei contra o racismo, ela foi uma lei que ela foi criada em 1951, conhecida como Lei Afonso Arinos, proibindo qualquer tipo de discriminação racial no país. Outra lei é a Lei do Caô. Essa lei ela foi criada em 1989, tipificou o crime de racismo no Brasil. Hoje, esse crime é imprescindível e inafiançável no nosso país. Ou seja, quem pratica esse tipo de crime não terá, né, fiança, então a pessoa vai ter que ficar presa, cumprir o seu tempo. Além da lei do Caô, há a lei da injúria racial também, que é utilizada nos casos de ofensa à honra da pessoa, valendo-se de elementos ligados à cor, à raça, à etnia, à religião ou coisas da mesma origem, né? No caso da inclusão dos negros no sistema educacional brasileiro, foi criada a Lei 12.711 em 2012, essa é uma lei recente, que termina com a criação de cotas em universidades públicas para a população negra. Por que eles criaram? Justamente por conta da dívida. Mas por que eles acabaram? Porque justamente o negro, ele era tratado de forma diferente. O negro, ele não quer ser tratado de forma diferente. Ele quer ser tratado igual, ele quer ter o seu direito igual ao outro, certo? E até hoje eles lutam e resistem por esse direito. Para a maior presença no campo de trabalho, foi determinada também uma cota relacionada a concursos públicos, através da Lei 12.990, de 2014, onde 20% das vagas oferecidas nos concursos são destinadas aos negros. Essa lei, até hoje ela existe, ela está em vigor. Professor Lacerda, obrigada. Pode passar. E é como eu já havia dito, pessoal, esse processo abolicionista aí a gente ainda vive, certo? Até os dias atuais, até os dias de hoje. A gente não está longe do cenário que a gente gostaríamos de chegar. A gente não chegou a esse cenário. Temos duas imagens, né, no finalzinho, onde a gente vai refletir um pouquinho sobre o nosso assunto, onde a gente tem a capoeira, que ela resistiu aí durante o processo escravocrata até os dias atuais. Temos também, né, pessoas do candomblé, que é uma religião afro, né, e essa religião, assim como outra religião de origem africana, elas são mal vistas. Por quê? As pessoas elas julgam sem ter o conhecimento, sem ter a informação e sem saber. Mas cada um tem o direito à sua crença,
E antes de vocês julgarem, né, a religião, vocês procurem se informar, procurem informação sobre a prática e não julguem apenas porque o outro diz que é macumba, né? Porque é assim como é chamada. Os rituais e a cultura dos afrodescendentes são herança aí da cultura deles. E isso a gente não pode tirar, porque a gente já tirou muito. O Brasil, ele foi erguido sobre sangue de pessoas que vieram da África. E não foi porque elas queriam, foi porque elas foram submetidas a isso. E passou muitos anos até que elas conquistassem essa liberdade. Então, todo esse processo, aí até os dias atuais, foi um longo processo, uma longa caminhada. E a gente ainda tem um longo processo, uma grande caminhada. E eu diria que até num tempo cronológico mesmo, a gente precisa evoluir mais quanto sociedade, a gente tem uma sociedade altamente, né, patriarcal, uma sociedade onde ainda, como eu posso dizer, é uma sociedade que ela fugiu agora da memória, mas é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade onde ainda a gente tem, né, essa falta de informação, esse preconceito. E, assim, eu fico muito triste que isso ainda esteja acontecendo no nosso país. Por quê? Porque até o ano anterior, eu tive uma aluna que sofreu racismo. Isso é muito sério, tá, pessoal? Então, eu espero que eu tenha contribuído para vocês, aí no aprendizado de todos vocês. Me perdoe o meu nervosismo, né, porque hoje é minha estreia aqui, mas eu espero ter, né, somado ao aprendizado de vocês. Um cheiro a todos os meus alunos, ex-alunos, estão morrendo de saudade, certo? Façam os exercícios, participem cada vez mais, porque vocês precisam, a gente faz o máximo que a gente pode fazer de melhor para vocês. Não se esqueçam de usar a máscara, de usar o álcool gel. Fiquem em casa. Até uma próxima.